sua quinta vitória consecutiva, o Vasco recebe o São Paulo no próximo domingo em São Januário. A expectativa é pela volta de Ryan ao ataque. O jogador ficou fora da última partida contra o Bragantino por conta de um edema na coxa direita. O técnico Fernando Diniz também volta a ficar à beira do gramado depois de cumprir suspensão. Com o raio-x dos dois times, Vasco oitavo colocado, São Paulo na nona posição, Vasco com 42 pontos, São Paulo com 41. Aí tem os números todos do Vasco ali, que vem de 4 vitórias. Não terá Adson, Jair e Paulo Ricardo, é dúvida, enquanto que o São Paulo, em 5 jogos, nos 5 últimos jogos, volta com uma vitória, mas teve 3 derrotas seguidas. Cedric Soares, Caleri, Luciano e Mike estão fora, sendo que o Luciano e Mike por suspensão. E aí, Ivan, esperar o que desse compromisso? É um compromisso importante para as duas equipes que estão brigando por vaga na pré-Libertadores. Claro que o momento do Vasco com o Fernando Diniz é melhor. São Paulo vem de uma vitória importante no último final de semana, mas é um São Paulo, assim, ainda vivendo o clima de fim de feira nessa temporada. Então, dá para a gente colocar o favoritismo pro Vasco nesse confronto. Até porque os desfalques do lado do Vasco não são jogadores que frequentam o time titular há bastante tempo. Então, e ali não tem nenhum desfalque. Exato. Então, a base do time que o Diniz construiu, com os 2 zagueiros, com o Cuesta e o Robert Renan, com o Paulo Henrique na direita, com o Piton na esquerda, o Nuno e o Coutinho ditando o ritmo do time. Lá na frente, pode ser o Verratti como uma opção, mas ele não tem sido o jogador mais avançado. Ryan, todas essas peças estão à disposição do Fernando Diniz para o final de semana. Muito bem, tocou a trilha sonora do programa. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Quando a fase é boa, tudo conspira a favor. E o Vasco tem vivido uma maré de sorte muito legal. Vinha contando para vocês há semanas sobre a negociação para o potencial construtivo. O Vasco está negociando com 3 empresas a venda do potencial construtivo de São Januário. E a ideia era faturar algo na casa dos 500 milhões de reais. Pois bem, foram feitos cálculos novos que apontam que o Vasco deve ficar com 614 milhões de reais. São 114 milhões de reais a mais para serem investidos, por exemplo, na reforma de São Januário. Só para lembrar que o Vasco está na fase de diligências com essas 3 empresas que assinaram as opções de compra do potencial construtivo. Nicola, o que se tratam essas diligências? Estão analisando as informações financeiras e de conformidade das partes para que o negócio seja definitivamente assinado. A partir daí, o Vasco passa a trabalhar no projeto de reforma de São Januário que está atrasado. Cruz Maltino já se acertou com a Arena Events Venues. Essa empresa ganhou a concorrência para realizar a obra, mas o projeto ainda não está avançado. Falando ainda um pouquinho mais no Ryan, o Manchester United da Inglaterra considera uma investida em janeiro para contratar o jogador de 19 anos do Vasco. Até lá, ao que indica agora no mês de novembro, o Ryan tem o contrato renovado, a multa de 40 milhões deve ir para 60, contrato até o final de 2028, renovação salarial. Então, se quiser, só mesmo com a multa rescisória. Então, e claro, cara, eu acho que mais importante do que vender, pode ser uma pré-venda, um pré-contrato, é manter o Ryan aí pelo menos até o final da temporada, ele jogar a Libertadores, ter mais um momento ali com a camisa do Vasco, eu acho muito interessante. E aí, claro, quem é um responsável por essa evolução do Ryan, a gente sabe, que é o Fernando Diniz. Eu já falei aqui sobre a declaração do Diniz envolvendo o Ryan. Agora, teve um outro jogador que foi entrevistado essa semana e elogiou muito o Fernando Diniz, que foi o Bremer, que o Bremer foi responsável. O Diniz é considerado para ele um paizão e também ele é um grande fã do Diniz, que ele gosta de assistir o jogo do Vasco, porque é o seguinte, né, o atacante do Cincinnati, inclusive, falou que o Diniz salvou a vida dele no futebol. Tem uma gratidão enorme pelo treinador do Vasco. Então, assim, basicamente, né, o Brenner, só corrigindo, né, Brenner, jogador do Cincinnati, tem a maior consideração pelo treinador do Vasco. Claro, acaba sendo mais uma opção aí, o técnico Fernando Diniz, em uma futura oportunidade. Mudando de assunto agora,
falar sobre mais um acerto do Vasco. E esse é um baita acerto, galera, porque é impressionante. Sinceramente, eu estou muito feliz, porque eu acompanhei esse jogador, eu acompanhei esse jovem na Copa São Paulo Júnior e eu estou muito feliz do Vasco ter renovado o contrato. Inclusive, hoje o Vasco Sub-20 empatou com o Fluminense por 1-1, o Juninho jogou. E a informação de última hora é que o Vasco, que renova o contrato com destaque da equipe Sub-20, seu contrato profissional vai até julho de 2029. Juninho, nascido na minha terra, na terra da minha família, meu conterrâneo, nascido em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e joga no Vasco desde 2016, aos 9 anos. Então, cara, Juninho, você merece despontar, você merece, cara, tudo de bom na sua carreira. Eu torço muito por você, para que você venha a ser diferenciado e tenha uma evolução muito grande na base do Vasco. Então, ele que foi campeão da Copa Brasileirinho Sub-14, o Wembley do Sub-16, o torneio Guilherme Wembley, né, de Sub-16, tem 5 campeonatos estaduais, 3 metropolitanos, a Gol Cup e uma Taça Guanabara. Juninho que já vem aí colecionando títulos pelas categorias de base do Vasco. E galera, tem apenas 18 anos. Tem que investir, tem que cuidar desse garoto, porque ele, com certeza, é mais uma joia aí da base do Cruz Maltina. Então, fico muito feliz. Da última janela de transferências, Thiago Mendes não entra em campo há 2 meses. A última partida dele contra o Botafogo em 27 de agosto. Detalhe, ele entrou no último minuto do jogo, empate 1-1, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Thiago Mendes nem saiu do banco de reservas contra Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino. Desde que foi contratado, com um dos maiores salários do elenco, apenas 7 partidas disputadas. E o mais curioso é que o titular da posição do Thiago Mendes era alguém de quem poucas pessoas esperavam, Cauã Barros. Atleta que pertence ao Vasco, esteve emprestado ao Amazonas na temporada passada e jogava nessa temporada também por empréstimo no América. Cauã chegou e resolveu o problema de proteção ao sistema defensivo. E se eu falei que o Thiago Mendes até agora não deu certo, é bom lembrar que quase todos os outros reforços trazidos por Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, na última janela deram super certo. Falei sobre o Cauã. Tem também, por exemplo, um sistema defensivo muito sólido com o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Na frente, Andrés Gomes também jogando muita bola. Enfim, o Vasco melhorou bastante desde a chegada das contratações. Thiago Mendes viu um momento difícil no Vasco. O volante, de 33 anos, está há mais de 2 meses sem jogar e teria demonstrado insatisfação com a falta de espaço. Ele teria pedido mais oportunidades a Fernando Diniz, buscando entender seu papel no elenco. Contratado com status de liderança, Thiago acabou perdendo espaço para Zé Gabriel, Sforza e Hugo Moura, que vivem melhor fase. Mesmo treinando normalmente, o jogador está frustrado e pode avaliar uma saída se a situação não mudar. Agora a dúvida é, Diniz vai dar nova chance ao volante ou manter a atual estrutura do meio-campo? E você, torcedor, acha que Thiago Mendes merece mais minutos? Comenta aí. Se inscreve no canal Vasco On, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!